Sejam então bem-vindos a mais uma edição da Comissão Permanente, esta no reinício deste espaço, agora na sua terceira temporada, o espaço de Comissão Permanente que começou associado ao Expresso de Felgueiras, mas que desta vez surge como um projeto completamente autónomo. A Comissão Permanente não é um órgão de comunicação social, é um podcast de intervenção cívica, um espaço de intervenção cívica, debate e entrevista. Os comentadores aqui exprimem os seus pontos de vista sem quaisquer amarras, numa altura em que dizer o que se pensa em Felgueiras é cada vez mais um ato de autêntico heroísmo, é cada vez mais difícil, um exercício de opinião, um exercício de resistência aqui neste município, nomeadamente quando nas redes sociais abundam cada vez mais pessoas sem princípios, sem educação, e mais grave do que isso, perfis falsos, criados alegadamente por gente que lida muito mal com o contraditório e que mais não pretendem do que intimidar quem ousa discordar dos poderes instalados no Concelho de Felgueiras. Além do painel de residentes que vou já passar a apresentar, apesar de serem pessoas sebejamente conhecidas aqui em Felgueiras, é nosso propósito em futuras edições deste espaço termos pontualmente alguns convidados para que também essas pessoas possam, de diferentes quadrantes políticos, possam aqui expressar as suas opiniões, os seus pontos de vista sobre os grandes temas da atualidade felgueirense. Começamos então por introduzir os nossos comentadores. Vou começar pela minha esquerda, é o Hélder Quintela, o Hélder que já é uma personalidade da casa, chamamos-lhe assim, já esteve connosco na Comissão Permanente, nas primeiras edições da Comissão Permanente. Hélder, muito obrigado por estar de volta a este espaço. E à minha direita, o Rui Marinho, também uma figura muito conhecida no município de Felgueiras, um reputado jurista e que se destacou num dos mandatos anteriores autárquicos, 2013-2017, por ter sido presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras. Rui, muito obrigado por teres aceitado este convite para também connosco partilhares este espaço e dares as tuas opiniões sobre os temas da atualidade do Concelho de Felgueiras. E vamos justamente começar pelo início. Vou pedir a cada um dos nossos comentadores residentes uma opinião sobre aquela minha primeira nota inicial. Eu vou começar pelo Rui. Rui, comungas destes pontos de vista que eu tive a oportunidade de evidenciar há instantes. Cada vez é mais complicado fazer-se opinião no Concelho de Felgueiras, nomeadamente pelas razões que eu aduzi há pouco. Bom, eu devo dizer muito sinceramente que não sou um frequente assíduo das redes sociais e portanto, se há perfis falsos, se há estes constrangimentos e essas intimidações de se opinar sobre qualquer assunto que seja relativamente a interesses aqui da política local, quer dizer, Mas ouves falar que este fenómeno existe, não é um fenómeno isolado de Felgueiras, mas aqui em Felgueiras porventura de forma mais agressiva ainda. Ouço falar sobre esse tema. No que diz respeito a mim pessoalmente, nunca me senti constrangido para nada, e prova disso são as tertúlias que tenho organizado aqui e sobre, digamos, a liberdade de expressão que me assiste e que continuarei sempre a assistir, porque também era difícil eu vergar-me por qualquer interesse instalado. Portanto, é isso que tenho a dizer. Muito bem. Hélder, sobre o mesmo assunto. Bem, antes de mais, é um prazer voltar à Comissão Permanente e estar com o Rui Marinho e como nota introdutória até para responder a este comentário, a esta tua nota introdutória, devo dizer que foi um gosto estar como deputado na Assembleia Municipal sob a presidência do Dr. Rui Marinho. Aliás, no final desse mandato, o Partido Socialista apresentou um voto de congratulação e louvor à forma como o Dr. Rui Marinho coordenou a Assembleia Municipal. Já agora, Elda, se me permites a interrupção, dá-se aqui esta feliz coincidência, é mesmo uma coincidência termos o Rui Marinho, que era o líder, no fundo era o presidente da Assembleia Municipal da então maioria
PSD, CDS, PSD só, PSD, CDS. Na altura já não estava o CDS, e o Hélder Quintela, que era o líder do maior partido da oposição, do Partido Socialista, era o líder da bancada. Sim. Só para as pessoas, quem porventura não souber. E numa altura em que até o Partido Socialista tinha uma posição minoritária e bastante minoritária já, quer no Executivo, quer nos deputados, o Dr. Rui Marinho facilmente poderia controlar a Assembleia e tudo o que era dito, e aquilo que o Dr. Rui Marinho sempre promoveu de uma forma absolutamente amigável foi a discussão, deixar que a discussão acontecesse. Obviamente que também, se calhar, as pessoas que estavam na Assembleia nessa altura e que intervinham na Assembleia tinham um nível de educação e de forma de combate político totalmente diferente do que aquilo que Nomeadamente o poder de então, não é? Que era muito mais tolerante. Sim, e a figura principal da Assembleia Municipal, Joaquim Ribeiro, que era combativo, era combatente, mas com argumentos e sem que houvesse um resvalar para a discussão. Mas permite-me só aqui uma chega a respeito a essa tua intervenção. Como sabem, eu não faço parte da Assembleia Municipal, não sou membro da Assembleia Municipal, mas vou praticamente a todas as Assembleias Municipais intervir no ponto em que há, digamos, a possibilidade do público intervir, e costumo lá ir sempre, exprimir sobre opiniões e interesses que me são reportados precisamente para eu ir expor na Assembleia Municipal, e numa das últimas Assembleias Municipais fui precisamente falar sobre a Assembleia Municipal e a forma como ela é dirigida e a forma como ela intervém. E fui dizer precisamente isto, que a imagem da Assembleia Municipal é péssima dentro do nosso município, nos próprios felgueirenses, precisamente por não haver pulso na sua orientação, e pela qualidade dos intervenientes, que tratam-se mal e que só já não chegou a vir, de facto, por pouco. Isto é só para, digamos, Mas quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da mesa, é de todos os intervenientes, é mais do lado da maioria? A responsabilidade tem que se repartir por todos. É, por todos. Tem que se repartir por todos, pela própria mesa e pela qualidade dos intervenientes, eu não ia dizer um termo muito forte, mas que deviam saber no local em questão e deviam saber intervir e fazer intervenções políticas de uma forma, digamos, mais digna, mais ética do que propriamente se tem assistido. Pensei que isto iria ter alguma, ou que iria servir... Mas esta situação, peço desculpa, essa situação acentuou-se com razões que toda a gente conhece, infelizmente, com o facto do professor José Campos, já falecido, ter deixado de liderar esse órgão, ou era uma situação que já vinha de trás? Não, mais ultimamente, se bem que de trás também já se notava alguma coisa, mas ultimamente piorou, na minha opinião, piorou. E pronto, fui fazer esse apelo, fui fazer essa intervenção, digamos, alertá-los para a má imagem que a Assembleia Municipal transmitia cá para fora, mas foi uma ou outra Assembleia que a coisa esteve mais ou menos calma, mas depois descambou outra vez. Claro, porque é que achas que esta situação está acontecendo na Assembleia Municipal? Eu acho que é, primeiro, porque o poder é demasiado grande e o poder instalado tenta controlar todas as intervenções e tenta controlar toda a forma, e depois, obviamente, basta analisar também a capacidade política, cívica, de intervenção da atual Constituição do próprio bancada do Sim Acredita para conseguir tirar esses e medir a forma como as coisas acontecem. Basta ouvir para perceber. E depois, inclusivamente... Falta qualidade. Falta, isso é óbvio. Atualmente a política em Felgueiras não se faz com piano de forma elevada, faz-se a tocar bombo, no sentido figurado da coisa. Ou seja, não há uma intervenção, não é pela positiva, mas uma intervenção estruturada de crítica, porque a crítica não é aceita. E aquilo que se quer fazer é tocar bombo. Essa é uma crítica também à oposição, ou é sobretudo uma crítica ao poder? Não, a oposição, apesar de tudo, acaba por ter uma bancada com um perfil de capacidade de intervenção e intelectual bem maior. Agora,
a forma como a bancada do poder reage às intervenções da oposição são ao nível do bom. Rui, és do PSD, representaste o PSD nos órgãos autárquicos. Estás desiludido com este PSD nestes últimos anos? O PSD perdeu a liderança, a hegemonia. Desilude-te este PSD que temos assistido, fofinho, se me é permitida a expressão. PSD tão fofinho. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A minha pergunta também não podia ter sido mais objetiva. Não é muito fácil, até por este último ato eleitoral. Penso que o partido, embora eles queiram dizer que não, mas o partido está dividido. Está dividido, embora reconheça o esforço que houve no sentido de unir, mas a partir de determinada altura sinto eu que ficou dividido. E o problema vai-se agravar em função dos resultados autárquicos. Já se agravou com os anteriores. Já se agravou com os anteriores, mas houve alguma tentativa no sentido de unir, de chamar as hostes, e inicialmente pensei que efetivamente ia ser conseguido, mas acho que atualmente não. Comungas da opinião, que é uma opinião que se vai falando aí nos mentideiros, falam-se em conversas, sobretudo em conversas de café, em conversas de pastelaria, que aparentemente os dois vereadores, os únicos vereadores do PSD, estiveram demasiado próximos do poder, né, durante este mandato. É a opinião geral. É a opinião geral, que for mais posição do que propriamente a oposição. Eles estão muitas vezes presentes em eventos promovidos pela maioria, são comuns as presenças dos vereadores nas iniciativas de propaganda realizadas na Quinta da Malafaia. Sim, vão a todas. Vão a todas. E o que transparece ao cidadão comum que aquilo que é mais posição do que propriamente oposição. Alder, és da mesma opinião? Sim, é a mesma opinião, mas não foi só o PSD que ficou esvaziado e que se esvaziou e que os seus representantes políticos no Executivo se esvaziaram e se tornaram oposição. O próprio Partido Socialista está esvaziado. Nós, olhando para a realidade e quando falamos das candidaturas e da análise das candidaturas, vemos que Nuno Fonseca e esta coligação, que é apenas uma coligação para servir interesses de candidatura, porque aquilo que Nuno Fonseca faz é esconder os dois partidos, inclusive esconder o Partido Socialista, mas a verdade é que adotou um domínio fruto. Alder, mas o Nuno Fonseca tem sido, este executivo, mas obviamente que a personalidade do Nuno Fonseca é marcante no contexto da atividade política do executivo. É um executivo apoiado por dois partidos de esquerda, um de centro-esquerda, o Partido Socialista, e um outro que é o líder da coligação da dita esquerda radical. Nós temos um executivo de esquerda radical no Conselho de Felgueiras neste momento. Não. Aliás, basta olhar para o histórico. Como é que posicionas o executivo de Felgueiras? Um executivo populista. Tutti frutti, em que as pessoas, se nós analisarmos de onde as pessoas vêm maioritariamente de direita do PSD. O PSD continua a ser maioritário no executivo. Continua. Aliás, se a gente fosse percorrer cada um deles, basta ver os veremos a origem apesar deles agora terem vestido as vestes do Partido Socialista, eles são alguns, mas por outro lado a coligação continua a esconder o nome. Aliás, o primeiro partido da coligação é LIVRE. E o logo do PS está pequeno e quase uma lupa para se ver. Aliás, o Partido Socialista e o apoio, inclusive, não adianta fazer arqueologia agora na história, mas sabemos bem que Nuno Fonseca fez de tudo e movimentou todos os cordelinhos junto das estruturas do Partido Socialista para ser ele o candidato, porque se fosse como independente ele não conseguiria apresentar uma candidatura em 2017. Portanto, Quero dizer com isso é que o Partido Socialista foi apenas um instrumento e continua a ser um instrumento. Aliás, o José Luís Carneiro não esteve na apresentação por algum motivo há de ser. Obviamente será motivo da agenda. Tem acontecido em vários conselhos aqui da região, onde o José Luís Carneiro tem estado presente, dando o seu apoio às candidaturas do Partido Socialista. O secretário-geral do partido não esteve em Felgueiras. E se formos analisar quem foi a personalidade do Partido Socialista que esteve presente e olhar para o seu historial, vamos ver quem é essa pessoa e o seu passado em Felgueiras. Portanto, é um autarca que hoje é secretário
que hoje tem uma posição no Partido Socialista, mas que já passou aqui por Felgueiras, nomeadamente no Instituto Superior de Ciências Educativas, que é de Mangualde, da região de Viseu, que durante algum tempo esteve aqui alojado em Felgueiras, portanto tem uma história do passado e é preciso perceber essa história e o contexto. Ora, este Partido Socialista completamente amorfo, praticamente inexistente, existe formalmente, mas em termos de intervenção política, esse Partido Socialista praticamente não tem existido nos 8 anos, praticamente não toma uma posição oficial sobre rigorosamente nada. Fragiliza a democracia no Concelho de Felgueiras, um partido estrutural da democracia portuguesa, um partido que teve figuras de referência, nomeadamente também no nosso Conselho. Acho que sim, aliás, reparem, quer dizer, o Partido Socialista, o lado que está ao poder, também não podia fazer uma oposição ao poder, não é? Está totalmente. Mas nem são oposição, nem têm representação. Exatamente, nem oposição, nem representação. Mas há uma subjugação do PS em relação à cúpula do Sim Acredita. O chefe de gabinete da Câmara Municipal, que é o líder do Partido Socialista, é um subalterno de Nuno Fonseca. A figura que os senhores Sim Acredita se preparam para indicar como putativo presidente, porque é o líder do Sim Acredita na Assembleia Municipal, é um secretário de variação. Que condições é que essas pessoas têm, enquanto destacados dirigentes do Partido Socialista, ambos com assentos nos órgãos, nas estruturas dirigentes do Partido Socialista, que condições é que essas pessoas têm, nomeadamente o eventual futuro Presidente da Assembleia Municipal, para ter a independência que se exige na liderança de um órgão fiscalizador que é a Assembleia Municipal? Quer dizer, o órgão da Presidência da Assembleia Municipal depende também do perfil que tenha, quer dizer, pode ser socialista, pode ser PSD, pode ter a cor partidária que tenha, mas não é por ser socialista, é por ser um secretário de variação. Sim, eu não sei. Achas que eticamente é aceitável um secretário de variação poder ser Presidente da Assembleia Municipal, secretário de variação da Câmara Municipal? O potencial Presidente da Câmara, António Faria, obviamente, da Assembleia não poderá ter uma qualquer função política no Executivo, porque a Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador. Como é que o seu dirigente máximo poderá ter uma função no Executivo? Não pode. Mas ele vai usar, eventualmente, porque às vezes isso é necessário acontecer na condução dos órgãos das Assembleias Municipais, e nem sequer estou a falar só do caso de Felgueiras, chega a haver momentos em que o próprio Presidente da Assembleia Municipal tem que mandar calar o Presidente de Câmara. Claro. Quando o Presidente de Câmara eventualmente ultrapassa o tempo, quando o Presidente de Câmara está a ultrapassar aqueles que são os seus direitos, como é que o Sr. António Faria vai ter condições de chamar a atenção o seu Presidente da Câmara? Não vai, como não teve também este último Presidente da Assembleia Municipal, como nenhum vai ter, porque as escolhas que Nuno Fonseca faz, Sim Acredita, é precisamente para isso, para que a lista se subjugue e as pessoas que estão nos lugares se subjuguem àquilo que é o domínio de quem intervém. Se nós olharmos para estes últimos 8 anos, vemos de facto quem é que aparece, quem é que intervém, quem é que tem a luz sobre ele. Tudo o resto são apoiantes. E são apoiantes em todos os sentidos, nos melhores e nos piores, e sobretudo nas piores intervenções possíveis, nas redes sociais e outro tipo de intervenções. E, portanto, nessa medida, há um controle absoluto. Por isso é que os resultados dirão como vai ser a constituição do Executivo e a constituição da Assembleia Municipal, e não sabemos como isso será. Mas, potencialmente, António Faria poderá ser o líder da Assembleia Municipal. Eu acho que na história da Assembleia Municipal, e só para fechar este ponto, nós já tivemos muitos bons momentos, e já tivemos maus momentos. O Dr. Rui Marinho sucedeu ao Dr. Paulo Rebelo, que teve uma condução da Assembleia Municipal muito de um nível que podemos classificar baixo. O Dr. Rui Marinho veio trazer uma nova dignidade e um ponto de discussão à Assembleia Municipal. O professor José Campos continuou dentro dessa linha, mas a partir daí, com uma pessoa mais frágil em termos de capacidade, porque um Presidente da Assembleia Municipal não pode ser uma pessoa do sistema, da máquina, claro que não. Tem que ser uma pessoa com uma história cívica e um arcabouço intelectual e cívico bem diferente. Deixa-me só complementar aquilo que eu ia dizer, que
o perfil do Presidente da Assembleia Municipal, primeiro tem que estar desprovido de todos os cargos que eventualmente tenha. Ponto. Eu, quando fui eleito Presidente da Assembleia Municipal, tinha uma avença, não era incompatível a continuar com a avença, mas terminei por inteiramente com ela. Quem exerce cargos, nomeadamente secretariado dentro da própria Câmara Municipal, tem que estar desprovido dela. Eu não sei se inclui nas regras de incompatibilidades para o cargo, agora de momento não sei efetivamente se é incompatível ou não. Diferentes em termos jurídicos. Pronto, mas mesmo que seja compatível, deve efetivamente renunciar ao cargo para estar, pelo menos visivelmente no exterior, dar ideia da sua imparcialidade. E depois também depende do perfil da pessoa, quer dizer, tem que despir também a cor partidária e a partir daí ser isento o máximo possível. Vamos ver se algum desses candidatos o terá. O Presidente da Assembleia Municipal, ouvi 2 ou 3 vezes, não sou um ouvinte frequente da Assembleia Municipal, mas eu ouvi o Presidente da Assembleia Municipal dirigir-se a um deputado que pede a palavra e que tem direito ao uso da palavra, dizer-lhe que não lhe vai dar palco e que ele não vai ter palco na Assembleia Municipal. Não lhe cabe ao Presidente da Assembleia Municipal fazer esse tipo de comentários. Claro que não. Nem de ser comentários políticos às intervenções. O que foi muito frequente. Outro fenómeno deste Executivo tem sido a entrada para os quadros do município de alguns presidentes de junta. Que comentário é que tu merece isso? Alguns presidentes de junta, obviamente presidentes de junta, sim, acredita. Isso vai, sim, não deveria acontecer isso. E isso vai enquadrar numa ideia que eu já há muito tempo venho defendendo, que é a função fiscalizadora da Assembleia Municipal, que para mim, muito honestamente, na prática é bola. Não faz fiscalização. Quando eu tenho uma Assembleia Municipal na sua, maioritariamente, colada ao poder, ou pertencente ao poder, quando tenho o Presidente da Junta de Freguesias, colados ao poder, mas independentemente de estar colados ao poder votar numa Assembleia Municipal, eu pergunto qual é a capacidade fiscalizadora que uma Assembleia Municipal tem. É uma ideia que eu já venho muito a defender e não estou em causa a pôr aqui a imparcialidade dos presidentes da Junta de Freguesia, mas que não deveriam ter direito a voto. Sim, é isso mesmo. Não deviam ter direito a voto. Qual é o presidente da Junta de Freguesia que vai votar contra um orçamento? Complicado. Já houve casos. Não é? Já houve casos e foram... E outras medidas para não sofrerem qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de coação vinda do poder. Sim, mas já agora só uma nota. Ser da oposição, fazer oposição e ter uma boa relação com o Executivo, ou ser bem tratado pelo Executivo, não é incompatível. Eu e o Dr. Rui Marinho assistiu em primeira mão às minhas intervenções, sempre críticas, incisivas, e ao mesmo tempo o Sr. Presidente de Câmara da altura não deixava de me convidar para eventos e de estar em determinados eventos e de me considerar. Agora, isso não é incompatível. Agora, claramente o que tem acontecido ao nível do Executivo é que as pessoas tomam isso como uma forma de reduzirem a sua intervenção. A questão das juntas de freguesia para introduzir já a questão das autárquicas e começamos já por aí. Começo também com o Rui, porque eram 2 autarcas do partido do Rui. Os 2 únicos presidentes de junta do PSD atualmente em exercício vão como independentes, alegadamente apoiados pelo Sim Acredita. Que comentário é que também que te merece essa circunstância? Menos acho que devia ter sido um processo mal conduzido pelo PSD. É a minha opinião. A responsabilidade primeira é do PSD? Penso que sim. E também não descarto a possibilidade de haver alguma pressão do poder político. Também não descarto essa possibilidade. Não sei se efetivamente o houve. Mas isso terá a ver com as tais dificuldades que falávamos há instantes de um presidente de junta de uma cor contrária ao poder dominante ter cada vez mais dificuldades de intervenção. Sim, claro. Tem a ver com isso. Claro que sim. Porque infelizmente esta situação não é nova em Felgueiras. O próprio PSD também conseguiu chamar a si presidentes de junta que no passado tinham estado ligados ao Partido Socialista. Sim, aliás, isso não é uma crítica ao atual Executivo, isto é crónico. Isso é crónico e é transversal a todos os partidos. Exato. E eu no meu tempo vi que efetivamente sucedeu o mesmo. Agora, a pergunta que se faz é qual é o Presidente da Junta que irá contra o poder instituído se lhe prometerem mundos e fundos. Mundos e fundos para a sua freguesia. Exatamente.
Helder, és da mesma opinião? Eu acho que, obviamente, que o partido tem sempre responsabilidades, porque é quem gera o processo autárquico. O andar da carruagem, se isto continua assim, deixarão de existir presidentes juntos eleitos por um partido diferente. Eu, por acaso, acho que há a possibilidade. Isso é a intenção clara deste Executivo. É dominar todo... Este e o anterior também tentou isso. Sim, mas este tem conseguido. Este tem conseguido. Tem sido mais bem sucedido. Este tem sido mais bem sucedido. E claramente, acho que obviamente deverá haver culpas do PSD, até porque o PSD tem vivido e continua a viver, acho eu, desde o Dr. Inácio Ribeiro, em processo transitório. Acho que ainda não chegou um líder para liderar o partido de forma definitiva. Acho que vai de transição em transição até de hibernação em hibernação, diria. O poder cola. O poder cola, não é? Mesmo inconscientemente o poder cola nas pessoas. Quer dizer, prefiro estar junto do poder propriamente estar afastado dele. Aliás, isso aconteceu durante muito tempo com o próprio PSD. E com o próprio PSD aconteceu na mesma, não é? Só numa fase final é que começaram a surgir algumas vozes dissidentes. Mas nunca deixou de ter uma intervenção incisiva nos órgãos, na Assembleia e no Executivo, e de ter juntas de freguesia também interventivas. Nós no anterior Executivo, quando se perderam, já tínhamos perdido, mas nas antepenúltimas, quando foi para arranjar Presidente de Junta, foi extremamente difícil, e aqueles que foram eleitos no anterior mandato pelo PSD, a maior parte deles saiu todos e colou-se aqui ao poder, quer dizer, é aquela ideia, o poder cola, o poder chama, não é? Não, existia um presidente de junta que passou pelo PS, pelo PSD e pelo Sim Acredita. Portanto, durante os seus 3 mandatos, que são limitados a 3, ele conseguiu... Eu creio que há mais do que um exemplo. Não, eu lembro-me agora de um exemplo. Eu lembro-me agora de um exemplo. Agora esta transição... Aquilo que as pessoas têm também processo e crítica ao PSD na gestão de processo, mas também uma crítica forte e veemente a estas duas pessoas que encabeçam estas candidaturas, porque estas pessoas tiveram, e muita gente do PSD os apoiou, até em processos difíceis. Por exemplo, o Presidente da Junta de Jogueiros ganhou por um voto. Num processo extraordinariamente difícil em que teve que ter o apoio, inclusive, de alguns juristas do PSD que o apoiaram e que lhe deram apoio. Agora, que está numa posição muito mais confortável, renega o apoio do PSD, diz que é uma candidatura independente, que não é uma candidatura independente, e basta verificar, o Sim Acredita não apresenta candidatura em Jogueiros. Porquê que não apresenta candidatura em Jogueiros? Como também não apresenta em Eiras, não apresenta, porque a candidatura do Sim Acredita em Jogueiros é do Hugo Pinto. E mais, não é só isso. É, inclusivamente, as manifestações de apoio de pessoas ligadas ao Sim Acredita, vereadores, secretários, que vão apoiar essa candidatura. Portanto, isso é o gato escondido com o rabo de fora. Mas o que é mais grave é essas pessoas, o Hugo Pinto e o Nuno, dizerem que são candidaturas independentes às pessoas, estarem a mentir às pessoas. E as pessoas têm que ser esclarecidas sobre isso. E depois é aquilo que acontece, para a Junta votem, mas para a Câmara votem também, quer dizer. Sim. Que o apelo vai... Já sempre alguma transferência de votos. Seguramente que o apelo das campanhas eleitorais dessa própria Junta Independentes não vai no sentido de, sim, votem contra o Sim Acredita, vai no sentido de votem a favor do Sim Acredita. E o facto do próprio PSD, não obstante esta contrariedade, não ter apresentado candidaturas nessas duas freguesias, é também preocupante. E é de estranho. É estranho, não é? Nomeadamente a freguesia de Aranhos, onde um senhor chamado Vítor Vasconcelos tem uma grande força, uma grande hegemonia. Não acha estranho o Vítor não ter criado condições para reunir um grupo de pessoas que pudesse protagonizar a candidatura pelo PSD, nomeadamente nessa freguesia, na freguesia de Aranhos? Sim, ele próprio, pelas responsabilidades políticas que tem, poderia ele ser candidato. Deveria ter sido ele. Ele próprio, por exemplo. Na tua opinião? Achas que essa é a opinião de muita gente do PSD? Penso que sim, embora, como digo, esteja desligado deste processo autárquico, mas pelas vozes que têm de alguns e dos contatos que têm lá alguns, o pensamento deles é igual, não é? A partir do momento que um candidato do PSD vai com uma lista independente, candidato desse PSD, que foi indicado pelo próprio Vítor, não é? Que lhe deu sempre apoio e que ainda agora penso que dará apoio, a partir do momento que ele sai, pelas responsabilidades que o Vítor teve sempre na política local e nomeadamente no PSD,
teria, forçosamente, que assumir ele próprio a candidatura. Sim. Não é? Helder, tens a mesma opinião? Sim, tem exatamente a mesma opinião, como também em Eiranhos, claramente Vítor Vasconcelos tinha essa obrigação e, portanto, agora vai estar apoiando o Nuno como candidato independente, entre aspas, candidato do Sim Acredita em Eiranhos, vai apoiar a candidatura de Sim Acredita. Achas que vai apoiar, claro, o Vítor? Achas que o Vítor vai apoiar o Nuno? Claro. O PSD não tem de forma encapotada, óbvio que isso vai acontecer. O Vítor é mandatário de campanha do PSD, da candidatura do PSD. Vamos ver. O Vítor é mandatário. Sim, quer dizer, não quer muito. É uma situação estranha. É estranho. Vamos ver se mas isto revela também. Mas isto revela na campanha. Mas isto revela também toda a esquizofrenia do próprio PSD. Tentou aqui rejuvenescer-se, alterar-se, mas que no fundo continua amarrado a este Sim Acredita. O facto do Vítor Vasconcelos foi um vereador absolutamente paralelo, estando com o Executivo. Vai apoiar a candidatura em Eiranhos, obviamente, da pessoa que trabalhou com ele enquanto ele foi presidente da Junta de Freguesia de Eiranhos e é mandatário da candidatura do PSD. Acho que, no mínimo, temos aqui... Obviamente que depois vem aquela retórica do costume, não, mas o PSD não tem candidatura em Eiranhos, mas o Sim Acredita vai precisar que alguém faça campanha em Eiranhos para o Sim Acredita. Quem é que vai dizer aos eleitores em Eiranhos para votar no Sim Acredita? Obviamente, o candidato independente, claro que sim, que se apresenta a Eiranhos. Claro. Como mesmo se passa em Jogueiros. Quer dizer, quem é que vai fazer campanha pelo Sim Acredita em Jogueiros? Quem chega às pessoas não é o executivo, nem são os vereadores, quem chega às pessoas é aquelas com quem elas convivem diariamente, que as ajuda. Vamos agora falar antes de falarmos das candidaturas à Câmara, vamos falar das candidaturas à Assembleia Municipal, que temos aqui dois ex-destacados elementos da Assembleia Municipal, deputados municipais, um deles foi até inclusive presidente e o outro chefe de bancada do Partido Socialista. Helder, os nomes conhecidos como cabeças de lista, nomeadamente pelas três forças que à partida se perfilam como as que terão mais possibilidades de ter eleitos no órgão Assembleia Municipal, são figuras à altura do cargo? Bem, temos António Faria de um lado, temos o Dr. Manuel Faria do outro. Obviamente que para dar o prestígio, dar a dignidade, conduzir os trabalhos, a experiência política e a própria capacidade política e também de competência intelectual, o Dr. Manuel Faria, fruto da sua experiência, da sua maturidade, da sua carreira, da sua vida profissional, pessoal, cívica, de intervenção, claramente surge muito melhor preparado para essa função. Depois, António Faria, sabemos que esteve ligado ao Partido Socialista, não processo que até nunca se compreendeu muito bem que o Partido Socialista teve. Foi expulso do Partido Socialista, porque esteve na candidatura independente de Fátima Felgueiras, essa sim, uma candidatura independente. Depois voltou ao Partido Socialista, tem vivido entre lugares políticos no Executivo Municipal, como chefe de gabinete, depois foi deputado na Assembleia da República, num processo que poderia ter sido prolongado, mas não foi fruto da queda do governo de António Costa, e que voltou para secretário e agora é candidato a presidente da Assembleia Municipal. Claramente, todo este percurso indica que as pessoas que temos aqui uma candidatura muito mais forte por parte do PSD, do Dr. Manuel Faria. A escolha, olhando para o currículo dos candidatos, a escolha natural e partidos à parte, a escolha natural dos felgueirenses seria Manuel Faria? Eu diria que seria a melhor escolha para conduzir a Assembleia Municipal fruto do arcabouço que tem. Rui, Manuel Faria é de facto, no bom sentido da expressão, um peso pesado da política felgueirense, uma figura com uma história vasta, quer do ponto de vista político, quer sobretudo também como empresário, com um perfil de vida, de empreendedorismo notável. Seria um justo prémio para Manuel Faria poder assumir um cargo com esse prestígio e com essa responsabilidade? Penso que sim, e olhando ao currículo de um e outro, o Manuel Faria está muito acima do currículo do António Faria, mas é como digo, o cargo e aquilo que vai resultar desse cargo e depois da opinião que vamos ter sobre ele,
só após o seu exercício é que a gente, ou durante o seu exercício, é que a gente pode tirar alguma conclusão e opinar sobre eles. Agora, a priori, quer dizer, o Manel Faria reúne condições para ser um bom Presidente da Assembleia Municipal. Todo o currículo dele, e depois, quer dizer, é a experiência da vida, é o savoir-faire, é a ponderação, tudo isso que são qualidades necessárias e até digo mesmo imprescindíveis para se exercer um cargo, não é? Para se exercer um cargo não só da Assembleia Municipal, como o próprio Presidente da Câmara. Restituir de alguma maneira também a dignidade e a elevação. E trazer alguma dignidade àquele órgão. Vamos agora falar dos candidatos que já são conhecidos à Câmara Municipal. Temos aparentemente também 3 candidaturas. Há pouco não falámos do candidato do Chega à Assembleia Municipal. Ficará para uma próxima oportunidade, mas vamos falar do candidato do Chega. Podemos começar por aí, que é um outsider. O candidato Chega à Câmara Municipal, Eduardo Teixeira, antigo dirigente, destacado dirigente do PST, chegou a ser inclusive vereador no primeiro mandato de Inácio Ribeiro. Eduardo Teixeira pode ser, pelo perfil que tem, pela força que o Chega tem vindo a evidenciar em termos nacionais, pode ser uma surpresa nas próximas eleições em termos de resultado? Sim, claramente que sim, acho que isso claramente, mas mais até do que o resultado que claramente indica a sua provável eleição, Eduardo Teixeira, como vereador, é claramente um perfil de oposição que é necessário no Executivo, que o PSD nos últimos 2 mandatos não fez, que Eduardo Bragança, quando foi vereador do Partido Socialista, fez, apesar de ter um grupo também reduzido de vereadores, 2 vereadores, ele fez, isso com Inácio Ribeiro, que o PSD nunca fez durante os 2 mandatos e que agora é preciso. Até porque, sejamos claros, até na própria, analisando o PSD não é candidato a governar a Câmara, sejamos realistas, não é candidato a governar a Câmara. O PSD é candidato a ter uma posição de oposição efetiva, construtiva, mas uma oposição efetiva. E a verdade é que a lista não foi construída desta forma, não tem qualquer sentido de tração para fazer oposição. Aliás, a manutenção de Hugo Martins na lista é uma continuidade de aceitação ao lado do Executivo. Portanto, Eduardo Teixeira é claramente... O Martins, que em termos de oposição, não fez oposição. Foi zero à esquerda. Não fez oposição, obviamente. Não fez oposição. Concordas com o foi outra desilusão, além do Vítor? Dos 2 vereadores foram uma desilusão. Não tomavam posição sobre nada, não se pronunciavam sobre nada. Nada. E qualquer oposição que fizesse foi sempre internamente. Sim, não quer dizer que agora, publicamente, no órgão não, mas a grande parte das reuniões não são abertas ao público sequer. Nas reuniões abertas ao público. Claro que eles vão dizer, se calhar se lhes perguntar, eles vão... a preocupação de esvaziar a agenda, porque os jornalistas vão para lá e não acontece nada nas reuniões abertas ao público, na maioria dos casos. Mas voltando novamente à questão do... Mas deixa-me só dizer aqui uma pequena nota. O facto de ser um grupo reduzido de elementos, quer como vereadores, quer como Assembleia Municipal, não é incompatível com tomada de posição. Eduardo Bragança foi um exemplo. Exato. E na Assembleia Municipal também fomos um exemplo. Foi, exatamente. Uma coisa não é com a outra. O PSD, apesar de tudo, o atual PSD, na Assembleia Municipal, o atual grupo parlamentar do PSD tem tido uma intervenção muito mais de oposição, muito mais vincada de oposição ao atual Executivo do que propriamente os vereadores que têm assento nesse órgão. E Marta Rocha, a cabeça de lista desta coligação PSD-CDS, tem a fibra que se exige, tem a capacidade, com certeza conhecerás melhor a Marta Rocha do que eu e o Hélder, que é do teu partido. Achas que a Marta Rocha vai ter essa capacidade de dando como adquirida, que é altamente provável a vitória novamente do Sim Acredita, sendo eleita, também com certeza será eleita a Marta Rocha como vereadora, vai ter capacidade para ser diferente daquilo que foram o Hugo e o Vítor neste mandato? É uma opinião pessoal, penso que não. Aliás, pelas intervenções que a gente vê, não demonstra isso. Pode ser que seja uma bela surpresa, vamos ver. Mas a priori não me parece que isso seja. A candidatura da Marta Rocha, e com o devido respeito para a senhora, é a candidatura de uma segunda linha, de uma terceira linha do PSD?
Isso é uma pergunta difícil. Para o Rui Marinho, estamos na presença de uma primeira linha do PSD. É uma pergunta difícil sobre a qual eu não me quero pronunciar. Não te queres pronunciar. Muito bem. Helder, eu faço essa pergunta. Achas que Marta Rocha é uma escolha de segunda linha, terceira linha do PSD? Rocha, sobretudo olhando para o currículo e para o percurso político da Marta. Nos últimos tempos tem-se tentado evidenciar, nos últimos meio ano, eventualmente, tem-se tentado evidenciar, aparecendo com algumas colunas de opinião, mas são sempre colunas de opinião muito fofinhas também. Tem uma intervenção muito diminuta, tenta ser positiva, mas isto não vai lá assim e, portanto, acho que não foi uma escolha para vencer as eleições, nem sequer para fazer oposição e, se calhar, viveu de uma dinâmica de grupo no partido que a conseguiu levar e alcandorar a esta posição. Aliás, o resto da lista segue exatamente a mesma posição. O Martins é outro dos exemplos que eu dei, é uma continuidade, mas é uma continuidade que não merecia, porque tem claramente uma nota altamente negativa como vereador da oposição. E achas que isso o PSD pode ser penalizado? Vai ser penalizador, claro que vai ser penalizador para o PSD e ao ser penalizador para o PSD, quem vai capitalizar é quem tiver uma voz da oposição, porque as pessoas que querem oposição e que sentem que é necessária oposição, porque apesar deste Executivo dizer que não aceita a crítica de quem nunca tenha feito nada, que só de quem fez melhor é que aceita a crítica. O poder e quem exerce cargos públicos tem que ser escrutinado e tem que aceitar a oposição. E a oposição, mas as pessoas que não se sentem representadas e que querem oposição a sério, revêem-se onde? Em quem falta. Rui, este aparente vazio que nós observamos no espectro dito de direita, centro-direita, que por aquilo que é a opinião dos três, não está a ser preenchido pela atual candidatura do PSD-CDS, liderada pela Marta Rocha, é aqui uma enorme janela de oportunidade para o Eduardo Teixeira e a candidatura do Chega capitalizar. Nitidamente. Eu penso que o Eduardo Teixeira vai surpreender pela positiva, no sentido de ser eleito vereador. Penso que não tenho grandes dúvidas que o vai ser. Sim, eu creio que... Penso que não tenho dúvidas que o vai ser. Agora a questão que se põe é que vai buscar os votos. Irá, possivelmente, buscar alguns descontentes do Sim Acredita, porque também esses votos não foram deslocados para a candidatura do PSD. Na minha opinião, é uma opinião meramente pessoal. Não é apelativa. Não tem chama. E provavelmente irão para o Eduardo Teixeira. E irá buscar também muitos votos ao PSD. E o PSD conseguirá segurar os dois vereadores que tem neste momento? É isso que eu agora ia referir. Vamos aqui falar de uma correlação de forças. Faço a perguntar, posso começar pelo Helder, dás como adquirido que o Sim Acredita vai manter os atuais 7 eleitos no Executivo? Acho pouco provável, mas acho possível. É possível. Manter os 7. Acho possível. E os dois sobrantes, um para o PSD e outro e um para o PSD e outro para... É a probabilidade. E eu diria que é muito provável que o PSD mas isso não tem nada de negativo. A eleição do Eduardo não tem nada de negativo. Não, pelo contrário. Vai ter oposição, vai existir oposição. Eu ia justamente perguntar isso. Rui, se me permites passar aqui a bola ao Helder. O que é que pode significar um Eduardo Teixeira, aquele Eduardo que nós conhecemos, combativo, irreverente, corajoso? O que é que poderá significar o Eduardo Teixeira no Executivo, portanto, sentado na sua cadeira de vereador, se obviamente se o eleitorado lhe der essa confiança, nomeadamente na necessidade de escrutinar, de fiscalizar. É isso que vai acontecer. Vai acontecer escrutínio, vai acontecer oposição, vai acontecer publicitação daquilo que se passa no interior, do que é feito, porque é que é feito, como é feito. E isso vai ter um efeito, primeiro, de publicidade, e vai ter outro efeito, que é de maior rigor também no próprio Executivo, porque o Executivo faz aquilo também que sente que pode fazer. Rui, por isso é que é positivo. Conheces bem o Eduardo. Conheço muito bem, sou amigo pessoal dele. É precisamente isso que o Helder referiu, que vai trazer de positivo à oposição.
E a oposição e o poder também tem que se um pouco congratular com isso. Quanto melhor for a oposição, melhor é o poder. Esta subida que nós temos observado do Chega, que é constante, e agora mesmo com a indicação do André Ventura como candidato presidencial, continua de facto com um nível, com uma intenção de voto agora no contexto presidenciais significativo, o que significará, eventualmente, digo eu, que o eleitorado do Chega é um eleitorado já consistente, coeso. Esse eleitorado coeso, essa percentagem significativa de eleitores que aparentemente votam no Chega, e olhando também para os resultados que tivemos nas últimas eleições legislativas aqui no Concelho de Felgueiras, poderá significar que o Eduardo, que poderá eventualmente também acrescentar mais alguns votos, poderá ter uma votação mais significativa do que eventualmente algumas pessoas possam esperar? Eu sou daqueles que têm a opinião de que os resultados eleitorais nas legislativas não se reportam às candidaturas autárquicas, porque as candidaturas autárquicas focam essencialmente nos cabeças de lista. Agora, que pode ter alguma repercussão, pode. Além de que, e há aqui dois fatores importantes que eu queria referir. Tem uma tração e tem uma visibilidade nas redes que vem da própria matriz do Chega, como é que o Chega, e tem algumas boas candidaturas às juntas de freguesia. Por exemplo, a candidatura que o Chega apresenta em Jogueiros é claramente para disputar a junta de freguesia com o atual... E mesmo em Arães. Em Jogueiros penso que eu não sou dessa opinião. Em Arães, o que eu conheço, acho que é possível. Em Arães, o PSD, o Chega, apresenta uma candidatura alternativa à patrocinada pelo da mesma forma como o PSD também apresenta boas candidaturas às juntas de freguesia. Na lixa, claramente, vai... E aqui em Margarida, eu ia terminar esta questão das autárquicas. Vai haver mais programas para falarmos sobre as eleições autárquicas até ao dia 12 de outubro. Falando um pouco sobre as freguesias, focando-nos sobretudo aqui nas duas principais, a cidade de Felgueiras e a cidade da Lixa. Rui, já estávamos agora a introduzir isso. O PSD aparece aqui com duas cartadas aparentemente fortes. Pode ser também um bom indicador para o PSD se conseguir aqui bons resultados? Pode. Aqui em Margarida, é Heller também, o Heller Peixoto. O Heller Peixoto é um bom candidato e uma boa presidente de junta. Há quantos anos é que é bom? Nós temos o José Lemos como presidente de junta. Há 8 anos. Como presidente de junta há 8 anos, mas na junta de freguesia tem uma vida. De direito não, mas de facto já é presidente há mais anos, não é? Agora, foi uma boa aposta do PSD aqui em Margarida, no Heller Peixoto. Precisa-se de uma mudança aqui. Precisa-se de uma mudança. Agora, o problema não está só aqui em Margarida. O problema está em Moura, está em Várzea, está em Varziela e está em Lagares. Está em Lagares, que aí o senhor acredita tem candidatos fortes. Não é? Tem candidatos fortes. Mesmo nas listas fortes. Mesmo nas listas fortes. És da mesma opinião. Eu acho que a melhor introduz também a questão da lixa. A melhor candidatura a juntas de freguesia que o PSD tem neste momento é na lixa. Tem claramente alguém que é dinâmico, que é reconhecido na sociedade e tem uma boa lista. Pessoas que são reconhecidas na sociedade, que têm intervenção positiva na sociedade e claramente a lixa está descontente com aquilo que tem acontecido. E, portanto, aí acho que claramente existe uma dinâmica, inclusive a dinâmica que existe é uma dinâmica positiva. Rui, aquilo que ouves em relação à lixa, as duas cidades estão muito próximas, aquilo que se ouve em relação à lixa é que o atual executivo na Junta de Freguesia da Lixa aparentemente não terá correspondido às expectativas do eleitorado. Eu não ouço muito na lixa, estou um bocado afastado da lixa, embora tenha lá grandes amigos. Conheço o candidato do PSD e é uma excelente candidato e uma excelente candidatura. E mesmo os outros elementos do executivo. Penso que eu vou-me atrever aqui a pedir isto. Eles não sabem que eu lhes vou lançar este repto. Vamos introduzir aqui um barómetro assim, um bocadinho improvisado, o barómetro da Comissão Permanente, e vamos entre os três tentar vaticinar qual vai ser o resultado em termos de executivo e vamos sempre fazer essa questão ao longo dos próximos programas até às eleições autárquicas. Rui, como é que vai ser o próximo executivo? Há um bocado estávamos a falar dos eleitos vai ter o Sim Acredita. Há um bocado estivemos a falar do 7-1-1-1. Se calhar será o 6-2-1. 6-2-1. 2 para o PSD e 1 para o Chega. Eu acho que, por avaliação deste executivo que não teve um mandato
de muito bom. Perderam um vereador. Deveria ser castigado nas urnas perdendo o vereador. Portanto, os 6 vereadores para o PSD, os 6 para o Sim Acredita, os 2 para o PSD e 1 para o Chega. Eu também sou da mesma opinião, olhando para aquilo que se vai observando, mas não me espantaria que, sobretudo, temos que aguardar agora a dinâmica da campanha eleitoral, porque pode haver aqui algumas surpresas. Olhando para a dinâmica da campanha eleitoral, não me admiraria nada que este 2-1 pudesse haver aqui uma inversão de posições, passando a ser o Chega a segunda força também em número de eleitos. Pelo menos alguns indicadores poderão eventualmente apontar nesse sentido. Acho que a dinâmica da campanha eleitoral, sobretudo se e a dinâmica da campanha do Chega, se André Ventura vai ser forte, vai ser forte. Já está a ser vai ser forte e sobretudo se o André Ventura um dia destes se lembrar de fazer aqui uma visita vier cá e fizer uma intervenção dirigida a este executivo. Pode criar muita moça. Vamos aguardar pelos próximos desenvolvimentos. Isto ainda nem sequer começou, como eu costumo dizer, a posição ainda está no adro. Não, já está no adro. Mas as próximas semanas serão com certeza muito interessantes. Vamos concluir com uma nota final que eu vou pedir aos nossos comentadores residentes. Vou começar agora por Rui. Uma nota final, antes de concluirmos esta edição inaugural do regresso da nossa Comissão Permanente. Apenas isto, que fomos esta semana abordados e bombardeados com episódios menos dignos nesta pré-campanha eleitoral, nomeadamente de atos de vandalismo. Apelar que isso termine de uma vez por todas e que se respeite democraticamente. Mas a expectativa é que isto sejam factos isolados, situações isoladas. Eu penso que sim, eu penso que serão atos isolados, mas apelar ao sentido democrático de todos, ao civismo de todos, para que isso não volte a acontecer, se efetivamente esses atos, e aqui punham algumas reticências, se tiveram motivações políticas, não é? Que falta apurar isso. Pois, porque nas freguesias às vezes as questões são quase questões já de natureza pessoal, etc. E não sabemos o que é que se terá eventualmente passado. A tua nota final, Hélder? A nota final é precisamente no mesmo sentido apelar à responsabilidade das pessoas, apelar a uma discussão democrática. Este Executivo também não é propriamente o melhor exemplo de permitir essa discussão democrática, mas que haja essa discussão democrática e que haja essa disponibilidade para a discussão, para o comentário e, obviamente, quem é titular de cargos públicos e quem é candidato a cargos públicos tem que estar sujeito ao escrutínio, tem que estar sujeito à crítica, umas vezes positiva, outras vezes negativa. Obrigado, Hélder. Obrigado, Rui. Ok. Obrigado também a todos que nos acompanharam neste regresso da Comissão Permanente, agora em formato podcast, um espaço completamente independente de órgãos de comunicação social, onde o Rui, o Hélder e eu próprio vamos dando a nossa opinião sobre os assuntos da atualidade do Concelho de Felgueiras. Vamos voltar para o próximo programa, onde vamos voltar com certeza a falar das eleições autárquicas e de outros assuntos.